O ministro Alexandre de Moraes afirmou que é ladainha essa história de que ele seria a vítima e o juiz na ação que julga a tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, inclusive, essa tese tem sido compartilhada pelas chamadas milícias digitais. A nossa produção separou um trecho da fala de Moraes sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. Presidente, se me permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Nós todos sabemos, e mesmo aqueles que repetem incessantemente essa ladainha, deveriam saber, e alguns sabem, que há um artigo expresso no Código de Processo Penal que diz que o réu, o investigado, o indiciado, não pode criar fatos supervenientes para provocar a suspeição ou provocar o impedimento do magistrado. Olha, essa declaração foi dada hoje, quando o Supremo Tribunal Federal julgou se aceita ou rejeita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais um grupo de acusados de tentativa de golpe de Estado. A parte inicial do julgamento terminou às meio-dia e 35, e será retomada, e já foi retomada, inclusive, né? Após as 14 horas, após os ministros recusarem os recursos de nulidade apresentados pelas defesas. Você observou, não sei se vocês observaram, mas o ministro Alexandre de Moraes, ao contrário do primeiro julgamento, do primeiro núcleo, né? Diz o núcleo 1 do suposto golpe, ele estava mais brando. E hoje ele já estava mais Alexandre de Moraes, mais incisivo. Ele já tinha incorporado o Alexandre de Moraes mesmo. Talvez porque aí esse núcleo 2 aí seja mais fraco, digamos assim, e não esteja na presença de uma pessoa como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente durante todo o julgamento do primeiro núcleo. E observar que ele estava com a tipóia e segurando o braço direito. Segundo a Gazeta do Povo, essa tipóia foi porque ele sofreu ali um rompimento no tendão do braço direito. Ele passou por uma cirurgia na Páscoa porque ele pratica Muay Thai, né? Muay Thai, nesse treino, ele rompeu ali um tendão do braço direito. Rapaz, ele pratica Muay Thai, hein? Meu amigo, já é o perigo com a caneta na mão. Já é perigo com a caneta na mão. Imagine, deve ser faixa preta no Muay Thai. É mortal o golpe dele. Seria um alvo muito difícil de abater. Verdade. Imagine com um punhalzinho verde e amarelo. E com a escassez de Uber do dia. Olha só, o que eu vejo é o seguinte, é que a cada dia que passa, quando surgem algumas matérias dizendo que o Moraes não tem um amparo, não tem a chancela dos seus pares no Supremo Tribunal Federal, e eu vejo o Moraes aí desse jeito, cada dia que passa eu vejo que o Moraes sai mais fortalecido. Sim. Entendeu? Ele tem simplesmente o presidente da corte do lado dele. É exatamente isso que eu ia comentar agora. Quando todo mundo pensa que o Moraes está perdendo um pouco de força, né? Está perdendo um pouco de influência, aí vem o Barroso e faz uma defesa pública de Moraes, que ali não foi uma defesa do Supremo. Não. Foi uma defesa uma defesa a Moraes, né? Ele fala, obviamente, na instituição, ele fala no Supremo e tal, não sei o quê, mas foi uma defesa de Moraes. Mas o ministro do presidente, com a nota, acaba saindo desmoralizado, porque ele fala que não falou derrotou o bolsonarismo. E tem um vídeo. Não, mas ali é outra coisa. Ele disse que inclusive ele disse que se arrepende, né? Mas ele disse que se arrepende, porque ele disse que foi no calor.
foi do calor, né? E o voto do bolsonarista é um voto legítimo, né? Ele disse assim, então ele disse que realmente ele foi muito infeliz nessa frase. Era para ele falar da direita ou do centro-direita. Mas na nota ele nega. Mas ele não na foi. Na nota ele nega. Que ele nega na nota. Mas na entrevista mas na nota ele faz o meia-culpa. Ele nega, mas só que não é a primeira, não foi a primeira vez. Mas como perdeu assim, o Mané. gente? Mas tem um vídeo. Tem um vídeo, Mas exatamente. ele negou na nota pública. Mas ele disse que foi no calor. Ele numa palestra. Mas veja como esses caras são calorosos. Porque na PUC São Paulo. Não, na realidade, os questionamentos é com relação a duas frases dele, né? O perdeu o Mané, foi naquela época em Nova York, né? Ele estava sendo assediado ali em Nova York, e essa outra foi na PUC São Paulo. Era isso. Num evento da UNE. Eu lembro. União Nacional dos Estudantes. O bolsonarismo. Ele diz, assim, o grande problema... E esse vídeo, ele foi resgatado agora e ele repercutiu e está viralizando novamente. Mas o grande problema é que os ministros, e aí principalmente o Moraes e o Barroso, por ser o presidente, eles tentam o tempo todo desmontar os fatos, e eles é que são desmontados pelos fatos. É o grande problema. O Barroso, essa administração do Barroso, da frente do STF, quando você for cortar mais no futuro, né, historicamente, é um momento de gravidade da ordem democrática provocado pelo Supremo. E a história vai contar. Mas eu acho que isso. Essa gravidade que é invocada do STF, ela tem um paralelo que foi a administração do presidente Bolsonaro, que foi uma tragédia. Mas já parou? Mas já acabou? E aí agora o Supremo Tribunal Federal está julgando os atos que ali foram. Mas o que foi uma tragédia? Qual foi a tragédia durante esses 4 anos de Bolsonaro? Eu só vou dizer uma coisa, Eliana. Ele perdeu para um condenado por corrupção.